Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar início ao nosso curso de disciplina de Teoria da Computação e Linguagens Formais e Autômatos. Então, basicamente, na aula de hoje a gente vai ver. Eu vou dividir as aulas em alguns vídeos curtos, geralmente de 15 a 20 minutos cada. Primeiro, pelo fato do armazenamento no Moodle, para armazenar arquivos muito grandes, né? E também para não ficar muito cansativo para vocês, e vocês podem ir assistindo aos poucos, tá? Ah, Bom, então basicamente, eu vou falar um pouquinho sobre a introdução, qual que a ideia, né, da teoria da computação é que nessa disciplina, a disciplina chama-se teoria da computação e linguagens formais e autômatos, tá? Só que assim, a teoria da computação por si só, ele é um ramo, é uma sub-área da ciência da computação que estuda várias coisas, tá? Como, por exemplo, eu tenho a parte de LFA, que é o que a gente vai ver em específico nessa matéria, que é linguagens formais e autômatos. Eu tenho a parte de teoria de grafos, a gente vê um pouco na disciplina de complexidade de algoritmos, né, caso vocês tenham interesse também. Eu tenho a parte de análise de algoritmos, que a gente também vê na disciplina de complexidade. O que é a disciplina de análise de algoritmos objetiva? Objetiva é fazer algo. Primeiro, objetivo é analisar, como o próprio nome diz, analisar o algoritmo no sentido qual é a complexidade dele. A complexidade é um método de análise de algoritmos em que a gente modela eles como sendo funções. Aí eu consigo analisar o seu comportamento visando verificar ou comparar algoritmos, por exemplo, qual algoritmo é mais rápido? Tá, mas como é que eu comparo isso se eu estou usando computadores diferentes, arquiteturas diferentes, SOs diferentes, né? Compiladores diferentes? Então, a disciplina de análise de algoritmos nos permite utilizar um ferramental matemático para poder fazer essa comparação. Então, não basta eu fazer um algoritmo que resolve o problema. Eventualmente, eu tenho que fazer um algoritmo rápido, eficiente para resolver esse problema. Tá? Isso que a disciplina faz. Tudo isso está dentro da teoria da computação. E, finalmente, também temos alguns exemplos, né, de algoritmos de aproximação. Então, por exemplo, suponha que eu tenho um algoritmo que resolve um problema, só que essa função é muito custosa, por exemplo, vai demorar dias para resolver, eu preciso resolver isso em 15 minutos. Né? Então, eu consigo achar um algoritmo aproximado que resolve esse problema. Muito embora a solução possa não ser a ótima, ou seja, a melhor possível, eu vou ter uma solução aproximada desse problema. Tá? Em específico, então, a gente está interessado nessa parte de linguagens formais e autômatos, tá? Que é uma disciplina aí que precede a disciplina de compiladores, principalmente pelos conhecimentos que a gente aprende aqui para eventualmente depois fazer essa disciplina, tá? Quais são as aplicações que nós temos em linguagens formais e autômatos, tá? Então, como eu disse para vocês, né, nós temos aplicações nas diversas áreas, como, por exemplo, análise, né? Análise léxica e sintática de compiladores, tá? Então, vocês vão aprender na matéria de compiladores o que são essas duas coisas. Então, um bom entendimento de LFA é fundamental para a disciplina de compiladores, tá? Eu posso, por exemplo, fazer modelagem de redes de computadores, tá certo? A gente vai ver como é que a gente faz isso por meio dos autômatos, né? Circuitos lógicos, como por exemplo, tá? Tratamento e modelagem, né, de linguagens. A gente vai ver, por exemplo, que existe, na verdade, uma definição matemática para a língua portuguesa, por exemplo, tá? Existem regras, né, que a gente deve seguir na língua portuguesa para a fala, né, e um texto bem fluido, por exemplo, tá? Bom, então essa basicamente assim seriam as ideias principais da nossa matéria. Então a gente vai abordar principalmente a questão de gramáticas, autômatos finitos determinísticos, autômatos finitos não determinísticos, né? Vamos passar por autômatos a pilha e finalmente a gente vai terminar com as famosas máquinas de Turing. Tudo bem? Porém, quer dizer, para a gente então entender bem isso aí, nós precisamos de algumas definições, tá? Depois a matéria começa a ficar um pouco mais prática, mas vamos começar com algumas definições, tá? De linguagens e gramáticas, tá? Então a gente vai apresentar para vocês alguns conceitos, são simples, mas a gente vai acabar utilizando eles
por toda a disciplina. Então, a primeira pergunta, né, que pode, né, pergunta simples, mas o que é uma linguagem, né? Como é que a gente define uma linguagem, tá certo? A gente sabe, né, que a linguagem nada mais é do que o uso, né, da palavra ou da escrita, né, articulada para fins de comunicação, né, para fins de expressão. Só que a gente consegue definir isso matematicamente, como eu falei para vocês, tá? Por exemplo, o que compõe a linguagem? A primeira coisa que nós temos, né, é o alfabeto. Tá? O que é um alfabeto? Ah, legal, né? É um conjunto de letras, né? Mas eu posso ter um alfabeto composto por outros símbolos. Então, a gente sabe que um alfabeto é o quê? É um conjunto. O que é importante a gente saber? Finito, isso é importante, tá? Tem uma cardinalidade, um tamanho finito de símbolos, tá? Ou caracteres. Isso é a definição de um alfabeto. Exemplo, suponha o alfabeto sigma composto por essas 3 letras. Olha só, isso aqui é um alfabeto. Ele é composto pelas letras ABC. Tudo bem? Então, na verdade, isso aqui, por exemplo, seja uma outra situação. Seja sigma 1 esse conjunto aqui, pessoal. O que é esse conjunto? É o conjunto das combinações quaisquer de letras A. Então eu tenho A, e assim sucessivamente. Pergunta, isso é um conjunto? Perdão, pergunta, isso é um alfabeto? Tá? Não. Por que não é um alfabeto? Porque ele não é finito. Tudo bem? Outra pergunta. O conjunto dos números inteiros é um alfabeto? Não, porque ele não é finito. Tá? Então, a primeira definição importante nossa é a questão dele ser finito. É um conjunto de símbolos finito. Então, qual é o alfabeto da língua portuguesa? É o alfabeto que nós temos todos os caracteres da língua portuguesa. É o alfabeto que a gente está acostumado. Ele é finito, né? Nós temos 26 caracteres. Tudo bem? E assim sucessivamente. Então, a primeira coisa que a gente aprendeu aqui foi a questão de o que é um alfabeto. Tá legal? Vamos lá. O que mais, pessoal, que a gente tem aqui, ó? Existem outras definições. Então, por exemplo, o que é uma palavra? A gente está tão acostumado, né, com esses tipos de definições ou usar esses termos que acaba sendo um pouco difícil, né, de nós definirmos. Então, basicamente, uma palavra, né, ou também a gente pode chamar de cadeia de caracteres ou sentença de caracteres, né. Então, uma palavra sobre um alfabeto, a palavra, pessoal, sempre tem um alfabeto de referência. Então, o que é uma palavra, basicamente? Vou dar a definição bonita, né? É um conjunto, né? Ou uma sequência, talvez, melhor dizendo, vamos chamar de sequência, fica melhor, na verdade. Então, o alfabeto é o quê? É uma sequência, tá? De caracteres justapostos, né? Uma maneira bonita de dizer. É uma sequência de caracteres que estão um ao lado do outro. Então, por exemplo, voltando, seja sigma o nosso alfabeto composto por 3 letras, ele é finito, né? Legal. Me dê uma palavra desse alfabeto. Então, eu posso dizer o seguinte, quer dizer, P1 é uma palavra do alfabeto que é composto pela letra A, palavra 1. Eu posso ter a palavra 2, aba, tudo bem? São exemplos de palavras do alfabeto, tá certo? Por exemplo, palavra 3, CD. Bom, a palavra 3 já não pertence ao alfabeto sigma, por quê? Porque o caractere D não pertence ao alfabeto. Então, pessoal, nós temos o alfabeto, que é uma sequência finita, e nós temos agora a palavra que está vinculada a um determinado... Não existe palavra sem estar vinculada a um alfabeto, tá? É basicamente uma sequência de caracteres que estão um ao lado do outro, tá? Uma outra coisa interessante, pessoal, a palavra vazia, tá? A gente denota por esse símbolo aqui, ó, que é o epsilon, tá? E é importante dizer que o
O epsilon, ele é uma palavra de qualquer alfabeto, tá? Porque, na verdade, quando eu represento um alfabeto dessa maneira, isso é igual, está implícito dizer que o vazio também está incluído. Não precisa colocar, mas ele está incluído. Então, o que significa? Significa que o epsilon pertence ao alfabeto. Então, o epsilon é uma palavra vazia, tá? Palavra vazia que pertence a qualquer alfabeto. Tudo bem? Então, vimos a definição de palavra. Pois bem, o que mais temos? Nós temos também a definição de prefixo. Também está associado ao alfabeto. O que é um prefixo, né? Qualquer sequência de símbolos, tá? Ou caracteres, né? Iniciais de uma palavra, tá certo? Então, nosso exemplo, seguindo o alfabeto sigma aqui de cima, tá? Vamos colocar a palavra aqui, ó. A, B, C, A. Quais são os prefixos, né? De A, B, C, A. Pode ser, então, A. Pode ser AB. Pode ser ABC. Como pode ser a própria palavra, ABCA. Tá? Exemplo, situação aqui, olha só. Vamos dar um outro exemplo aqui, ó. BC já não é um prefixo, tá? Porque tem a letra que antecede ele, por exemplo. Tudo bem? Nós temos, então, o sufixo. O que é o sufixo? Maneira similar, né? Qualquer sequência de símbolos finais. Tá? Então, tomando como exemplo a mesma palavra, então nós temos aqui, né? Vamos colocar cá. O A é um sufixo, CA é outro sufixo, BCA é outro sufixo e a própria palavra. Tudo bem? Exemplos aí que nós temos. Outro exemplo aqui, subpalavra, né? O que é uma subpalavra? Aí sim, pessoal, aquele exemplo que eu dei ali do BC é válido, tá? Se eu tenho essa palavra aqui, ó. Então, qualquer sequência, ou seja, símbolos contíguos, né? Da palavra original. Então, o que nós temos, né? No caso da palavra ABCA, B é uma subpalavra, porque ele está aqui, não. O BC agora é uma subpalavra, tá? CA é outra subpalavra, e assim sucessivamente. Óbvio que BB não é uma subpalavra, porque não existe, né? BB dentro da palavra ABCA. Tudo bem? Pessoal, um conceito, tá? Que é importante também, por mais que a gente já conheça, é a questão da concatenação, né? Então, basicamente, o que seria uma concatenação, né? A gente já conhece esse termo. Em computação, se eu tenho duas palavras A e B, a concatenação delas é denotada, né, por esse símbolo aqui. Então, a gente, na verdade, é basicamente a justaposição da primeira palavra com a segunda. Então, por exemplo, se eu tiver a palavra P1, que é igual a AA, e P2, que é igual a BC, a sua concatenação seria o quê? AABC. Bem simples, tá? O que é importante para nós aqui, pessoal, é a tal da concatenação sucessiva. Tá? O que seria a concatenação sucessiva? Concatenação, na verdade, mais o que seria? É a concatenação, ou seja, justaposição que a gente viu em cima, né? De uma palavra com ela mesma. Tá? O exemplo. Então, seja o alfabeto A, B, eu tenho uma palavra P, que por exemplo, a palavra AB, e qual que seria a concatenação sucessiva? Vamos chamar aqui de
P1 dela com ela mesma. Seria o quê? Perdão, né? Concatenação sucessiva, concatenação dela com ela mesma. Seria o quê? AB, AB. Então seria um exemplo de uma concatenação sucessiva. Tá? Uma maneira formal de eu escrever isso é o seguinte. Então, seja uma palavra W qualquer. Pessoal, quando eu falo assim, seja uma palavra W, não é que essa palavra ela é representada pelo caractere W, tá? Significa que ela é, por exemplo, se eu falar, seja uma palavra W do alfabeto sigma, tá? Significa que ela é uma palavra qualquer do alfabeto sigma. Então, por exemplo, W pode ser A, W pode ser B, W pode ser AB, W pode ser ABA, etc e tal. É só uma maneira de generalizar, tá? Não é o caractere W em si, tá? Então, seja uma palavra W qualquer sobre um alfabeto qualquer, também, porque não importa, é só para generalizar, um alfabeto qualquer sigma, tá? A concatenação, então vamos lá. A concatenação sucessiva de W é dada por... Vou trocar a letrinha aqui para não cansar os olhos. WN. Tá? O que isso quer dizer? Em que N denota o número de concatenações. Vou explicar para vocês. De concatenações sucessivas. O que isso quer dizer, então? Por exemplo, N igual a 1, nós temos W. Tá? Se N for igual a 2, nós temos o quê? W concatenado com W. N igual a 3, nós temos W, W, W. Então, vamos dar um outro exemplo. Suponha que W seja igual a AB, a palavra B. Então, para N igual a 1, eu tenho AB. Para N igual a 2, AB, AB. Para N igual a 3, AB, AB, AB. Tudo bem? Cada um aqui tem um W. E assim sucessivamente, tá? E quando eu tenho W0? Né? O que significa ter W0? W0 é igual a epsilon. Tá? É o símbolo vazio. Então, na verdade, a WN pode ser representado como sendo o quê? W concatenado com W, N menos 1. Tá? E assim sucessivamente, enquanto N for maior ou igual a 0. Certo? O que isso quer dizer? Que se eu tenho meu N igual a 2, W2 é o quê? W concatenado com W, concatenado com epsilon, que seria o W0, que na verdade é igual a WW. Tudo bem? E finalmente, pessoal, eu tenho aqui a ideia de comprimento de uma palavra. O que seria um comprimento de uma palavra? Seria basicamente o número de caracteres dela. Então, por exemplo, se eu tenho a palavra P, ABC, vinda de um alfabeto A, B, C, D, não é obrigado a ter todas as letras, por exemplo. Então eu sei que o comprimento de P, eu denoto por esse símbolo aqui, né? É igual a 3. Simples, tá? Qual é o comprimento de sigma? Tá? O comprimento do sigma é 0. Possui tamanho 0. Tudo bem, pessoal? Então essa seria a nossa primeira parte da disciplina. Tá legal?